Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal SLDV News. Monark está fora das suas faculdades mentais. Eu não sei você, mas eu acompanho o Flow desde o começo, desde quando eles iniciaram naquele espaço pequeno, naquela salinha pequena lá em Curitiba, com aquela mesinha simples, e se tornaram esse sucesso todo. Ele e o Igor se tornaram esse grande sucesso no Brasil, que revolucionou a internet e revolucionou o YouTube. Apesar disso, a gente sabe que o Monark teve que voar numa carreira solo, né? Contra a vontade dele, porque ele foi expulso da empresa dele. Mas apesar disso, o Monark, vamos dizer assim, como comentarista político, é um vexame total, né? E agora eu vou já preparar vocês que estão assistindo esse vídeo para saber a gravidade das coisas que ele tem dito, as loucuras que o Monark tem dito na internet, que são gravíssimas e que podem também prejudicar a direita nas próximas eleições. Pois bem, eu acompanhei a última entrevista no podcast lá do Monark nos Estados Unidos, que ele fez lá com o Ancapso, e ele disse coisas totalmente abjetas, absurdas, e que, se influenciarem o eleitor da direita no Brasil, é um grave risco, é um grave problema para que a direita não possa se eleger nas próximas eleições. Em primeiro lugar, absurdos que ele falou sobre a guerra na Ucrânia, e o fato do que o Monark acha que o Vladimir Putin é um grande exemplo de pessoa, um grande exemplo de estadista, de representante de nação, né, que foi repreendido pelo convidado, né? Claramente, Monark não entende nada sobre política e sobre guerra também, porque ele acha que a Rússia está vencendo a guerra da Ucrânia, o que é uma grande bobagem. A Rússia está presa na Ucrânia e gastando bilhões por mês, certo? A Rússia está presa na Ucrânia e está gastando bilhões. O Monark disse, ele e outros, e eu já vi quem são as pessoas que influenciam o Monark na opinião dele. Por isso que a opinião do Monark é tão desastrosa sobre a política e sobre até a guerra e outras questões de geopolítica, porque são pessoas que eu sei quem é, que eu já vi, que são velhinhos do militarismo, que tem aqui no YouTube, que eles têm canais no YouTube e falam absurdos, dizendo que, vocês imaginam só, a Rússia invadiu a Ucrânia, invadiu o direito territorial de outro país, e eles acham normal, eles acham que isso é uma coisa, por causa que fazia parte há não sei quanto tempo, tudo uma grande bobagem, uma grande mentira, certo? E para piorar a situação, eles estão dizendo que a Rússia está vencendo a guerra. Isso é um absurdo total, gente. E o Monark está repetindo o que esses velhinhos aí falam nos seus canais do YouTube, está repetindo isso e com certeza de que de fato é verdade o que eles estão avançando. Claro, existe toda uma propaganda russa, a gente não pode deixar de citar isso, que o senhor Vladimir Putin e a Rússia sempre foram muito bons, desde até antes do comunismo da União Soviética. A Rússia sempre foi muito boa de propaganda para enganar o Ocidente, tentando passar a ideia de que é uma nação muito civilizada, e sempre foi ruim. Vocês imaginam só a seguinte situação, Monark dizendo que a Rússia está vencendo a guerra. Gente, pelo amor de Deus, a Rússia é um país cujo salário mínimo é um pouquinho mais de R$700. As pessoas, você imagina só, no Brasil, a pessoa viver com R$700 por mês, pagar aluguel, casa, comida, tudo tem que ser sustentado com esse valor, que é um valor extremamente baixo, né? É um valor desumano de salário, e é o salário na Rússia. E ele vem me dizer que a Rússia está vencendo a guerra. Não, a Rússia está queimando as suas reservas, que deveriam ir esse dinheiro para o povo, para a população, para o bem-estar da população russa. E o Monark vem me dizer que eles estão vencendo guerra. Não, Monark, eles não estão vencendo guerra, eles estão queimando as suas reservas numa loucura, num microterritório, que ele invadiu lá e ele ficou preso naquele microterritório, certo? Ele está preso naquele microterritório e ele não consegue avançar, e não vai avançar, porque os outros países não vão parar de enviar coisa.
certo? Então, primeiro ponto, né, da loucura do Monark, ele provando que, na minha opinião, ele está fora de si. Ele se tornou outra pessoa. Ele não é mais aquele mesmo cara do podcast. O Monark mudou, ele não é mais a mesma pessoa. Agora ele se tornou um cara que está embasando ideias de um passado, né, totalmente maluco, um passado nacionalista, que a gente conhece aqui no Brasil, que existem esses defensores de um passado maluco nacionalista que não tem a menor sustentabilidade, que eles já tentaram fazer e não deu. E agora eu vou explicar outra coisa que é mais grave ainda. A outra coisa gravíssima, né, continuando o raciocínio das loucuras que o Monark, a sandice que ele vem dizendo, a outra coisa absurda, que a lógica que ele levantou dizendo que aquela empresa chamada BlackRock, que é uma empresa de investimentos, uma empresa que trabalha fazendo administração de ativos financeiros, ele dizendo por esse encapso que essa empresa controla o mundo. Gente, pelo amor de Deus, onde é que as pessoas vivem? Uma empresa de investimento controla o mundo? Isso não tem a menor hipótese disso acontecer, não tem a menor chance disso acontecer, e os argumentos são os mais simples possíveis, entende? Porque o Monark quer criar, na verdade ele está ressuscitando, e isso é um perigo para a direita. Ouçam bem, isso é um perigo para a direita. Monark está ressuscitando aqueles discursos dos anos 60, dos anos 70, deve ser porque é o público que assiste ele, certo? O mais antigo, de que o Brasil é controlado pelos Estados Unidos e porque o Brasil não desenvolve. Olha, gente, isso é muito perigoso. Dizer que o Brasil não se desenvolve, o Brasil não consegue evoluir por causa dos Estados Unidos, por causa de uma empresa americana que tá manipulando tudo. Gente, isso é mentira. Com certeza isso é uma mentira pura. Por quê? Porque é muito fácil botar a culpa nos outros do que a gente não faz. É muito fácil culpar os Estados Unidos pelo atraso do Brasil. A gente não tem microchip, a gente não tem tecnologia de ponta, é a culpa dos Estados Unidos. Entende? E a vontade de fazer, que cada país tem que ter, que cada povo tem que ter. Cada povo exige de si mesmo. E que vem a gravidade da gente eleger no futuro um presidente maluco da direita que na verdade vai ser muito parecido com a atual esquerda, mas um presidente doido, maluco, que vai acreditar, que vai passar para a população a ideia de que tudo está dando errado no Brasil porque os Estados Unidos está manipulando. Olha, isso é mentira, isso é mentira. Se a gente não faz as coisas, a gente não pode transmitir a culpa para os outros, certo? A gente repete a mesma coisa que sempre, mas essa é a verdade. Certo? Monark está completamente, por não ter leitura, por não ter estudo, por não buscar entender as coisas, porque ele é preguiçoso. Essa é a verdade, o Monark é preguiçoso. Por ele não buscar entender as coisas, ele entrou nesse discurso fácil desses velhinhos dos anos 70, dos anos 60, né? E ele acredita que é isso que está acontecendo. Que está tudo dando errado, inclusive ele. Lá tá, o que é? Ele foi banido do YouTube por causa que os Estados Unidos está por detrás de tudo. É só o que faltava, né, gente? Pô, pelo amor de Deus, vamos pensar mais. Então, depois de ter assistido esse podcast terrível, certo? Com o convidado lá do Ancapso, o convidado do Monark, depois de ter ouvido esse podcast tenebroso, eu fiquei com a seguinte ideia na minha cabeça. Realmente o Monark, ele não está bem psicologicamente, ele precisa parar um pouco e refletir e estudar mais sobre o que ele está falando. Por fim, eu não sei vocês, mas eu fiquei com a impressão de que o Monark está perdido, está transtornado, ele não sabe o que fala, ele não sabe o que defende, né? É claro que a situação dele, o Xandão, tudo que o Xandão fez foi um autoritarismo, né? Eu, apesar de não concordar com essas loucuras do Monark, eu não acho certo o que está acontecendo com ele, né? E espero que não aconteça com mais ninguém de ser expulso do próprio país, por causa que a gente viu desenrolar que realmente o Monark fugiu e não estava errado, porque o Xandão estava preparando um inquérito provavelmente para pegá-lo.
né? Pois bem, é isso aí. Esse é o assunto que eu quero trazer hoje para vocês. Muito obrigado àqueles que assistem o vídeo até o final, que deixam o joinha, que deixam o comentário, que se inscreve no canal. Esses fazem a diferença. Aqueles que ativam o sininho são os melhores de todos. Muito obrigado a todos por ter assistido e gostam de acompanhar aqui e que gostam de acompanhar o nosso canal. E eu vou trazer mais coisas, mais notícias, mais opinião sobre assuntos em geral, sobre assuntos de política do dia a dia. Muito obrigado a todos. Aquele abraço. Tchau, até a próxima.